Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite. Você que está em casa, obedecendo às determinações daqueles que entendem de saúde, em obediência aos cuidados com a pandemia, fique tranquilo, a produção do programa Café com Leite busca grandes profissionais para conversar com a gente e com temas de extrema relevância, porque é a nossa função manter você que nos assiste diariamente sempre bem informado. E olha só o tema de hoje, a importância do uso do oxigênio medicinal. E o nosso convidado de hoje é um profundo conhecedor sobre o tema, o empresário Ramon Silton. Ramon Silton, seja bem-vindo, é uma honra conversar com você sobre esse tema, diga-se de passagem, em detrimento em especial da pandemia, muito em voga, que é o uso do oxigênio, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Leite. E saudações para todos aí os participantes. É muito importante o tema, a gente trabalha com isso já há mais de 30 anos, né? Nós temos um conhecimento bastante profundo e vimos que é muito lamentável o que tem ocorrido no Brasil afora com a falta de oxigênio, principalmente porque com a extensão territorial do nosso país, tu imagina o povo lá do norte, que você para ir de uma cidade para outra são 4, 5 dias de barco. Absurdo, né? Como é que não deve estar sofrendo toda essa população ribeirinha, essa população do nosso Nordeste, que também é muito grande e tem muitos lugares de difícil acesso, né? E que o oxigênio é um produto de primeira necessidade, é um produto básico para tratar a saúde das pessoas. O oxigênio, só te interrompendo, Ramon, o oxigênio não era tão assim publicado, divulgado, em especial o medicinal, antes dessa pandemia, né? Mas ele tomou assim uma dimensão da sua importância nesse momento, né? Ele, de uns anos para cá, na verdade, 2013, a Anvisa resolveu encarar o oxigênio, transformar o oxigênio em medicamento. Sim. Ele sempre foi usado como medicamento, mas a partir de 2013 teve uma resolução enquadrando o produto oxigênio como medicamento para uso medicinal e obedecendo todas os preceitos de boas práticas de fabricação, de cuidados, né? O oxigênio hoje é obrigatório, ele tem que ter bula, né? Ele já existe um registro na Anvisa. As pessoas que trabalham com oxigênio medicinal, eles têm que ter o cuidado de estar qualificados, de estar com as devidas autorizações e de tomar os cuidados necessários, porque aquele produto ali é um produto para consumo humano. Certo. E a gente tem que ter muito cuidado para diferenciar o oxigênio industrial do oxigênio medicinal, né? Justamente por conta dessa precaução que tem que ser dada. É um produto que tem que ser tratado como medicamento. Ele tem que ter o cuidado na aplicação, tem que ter o cuidado no transporte, ele tem que ter o cuidado no ambiente onde você vai instalar para o paciente poder consumir com segurança esse produto. Ô Ramon, já que você falou que ele é diferente do
oxigênio industrial. Existem oxigênios de forma diferente, ou seja, medicinal, industrial e alguma outra, não? É muito bom a sua pergunta, Leite. O oxigênio é um só, tá? O produto oxigênio ele está na atmosfera, numa percentual de 20,8% ao nível do mar. Aqui na nossa região nós estamos a 600 metros acima do nível do mar, você tem um pouco menos dessa quantidade da molécula O2, né? E as indústrias que produzem oxigênio, originalmente, são indústrias siderúrgicas, que é necessário para ter uma produção de oxigênio para fazer a oxirredução do minério de ferro, para transformar o aço, né, o minério de ferro em aço. Então você precisa atingir temperaturas de 3.600 graus num forno, e você só consegue atingir temperaturas tão elevadas com o uso do oxigênio. Sim. Então, a maioria das plantas de oxigênio existentes no mundo todo, elas estão dentro de um processo industrial. Tá? Então, nesse dimensionamento do processo industrial, é calculado uma folga, né, de 20%, 30% acima da capacidade daquele processo, e esse produto excedente, ele é então comercializado no mercado, tanto no mercado industrial, diversos para oxicorte, como também para o uso medicinal, para uso em hospitais. E vinha sendo dessa forma durante 100 anos que se passaram com a industrialização do Brasil, né? Mas a partir do momento que as grandes indústrias siderúrgicas, as indústrias de ferro-gusa, as grandes papeleiras que usam oxigênio no processo de oxidação para branquear o papel. O papel originalmente ele vem muito colorido, muita cor, né? A cor da madeira propriamente dita. Mas passa por diversos processos de oxidação até ficar branquinho, né? Como a gente conhece, a maioria desses papéis são várias etapas, e o oxigênio está presente nesses processos industriais. São muitos processos, né? O oxigênio está inserido, né? São muitos, E a gente hoje tem, só para ilustrar um pouquinho o assunto, nós temos umas tecnologias patenteadas, inclusive, de branqueamento do açúcar com ozônio, para tirar o enxofre. Hoje nós produzimos açúcar branco, sem uso de produto químico praticamente nenhum, só com oxigênio. Você pega a molécula do O2, transforma em O3, que é uma molécula triatômica, e naquele momento lá ele é um oxidante, um dos oxidantes mais fortes, mais poderosos que existe na natureza. Então ele promove a oxidação dos elementos formadores de cor, né? Eliminando eles e deixando o açúcar branquinho. E menos prejudicial. E menos prejudicial, sem produtos químicos, sem enxofre, né? Porque enxofre é bom, eu gosto de até falar isso brincando, mas é uma brincadeira séria. Que enxofre, como a gente aprendeu, só se queima no inferno e em usina sem responsabilidade com o meio ambiente. Ramon, tendo conhecimento de tudo isso, o açúcar para você ele é inconsumível, né? Eu acho, aliás, né, a gente já está ficando passado na idade, né, tá amadurecendo, né? Passou de 45. Aí você já deve reduzir realmente a quantidade de açúcar. Sim. Mas o açúcar é um energético formidável, né? E ele está presente na vida da gente, macarrão, no pão, tudo que você pensar tem açúcar, né? O biscoito, tudo, refrigerante. Qualquer refrigerante tem 13% de açúcar. E se ele tem enxofre, esse enxofre, em contato com a água, vai virar ácido sulfúrico. Tanto que um refrigerante, o pH de um refrigerante, normalmente é abaixo de 3. 2,5, 3, nessa faixa. Então isso é ruim para a gente, né? Isso vai acidular o nosso sangue, né? E as pessoas que têm o sangue com pH baixo, elas vão ficar doentes, né? O ideal é que a gente tenha manter aí
padrão humano de 7,2 no pH do sangue. E tudo isso faz parte, porque a alimentação é tudo. Nós somos o que comemos, né? Sim. Mas voltando ao oxigênio, durante esses anos todos de trabalho, fazendo um upgrade do oxigênio para o ozônio, né, você veja que toda a Europa rica hoje, eu não falo 100% da Europa, porque ainda tem muitos países pobres dentro da Europa, mas já eliminaram o uso de cloro no tratamento de água. Entendeu? Hoje, os países desenvolvidos fazem a oxidação no tratamento de água com ozônio. Certo. Todo o tratamento de esgoto nesses países desenvolvidos é feito com ozônio. O ozônio é usado para desinfectar, é usado como bactericida, né, germicida, para a limpeza do esgoto, para poder jogar ele de volta na natureza. Certo. Né, porque ele é água e a água hoje tem que ser muito bem preservada, né? Então a gente trabalha nessa área. Trabalhamos na área medicinal, temos o cuidado. Mas falamos um pouco sobre, você fez uma explanação assim, generalizada, mais voltada para a área industrial, né? Sim. Tem essa mesma linha de raciocínio sobre a linha medicinal, esses cuidados delicados? Me responde isso daqui a pouco. Gastos com publicidades não são despesas. Anote, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão lembradas. Inclusive, um abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. E então, tem especificidade no oxigênio medicinal? Olha, tem, né? Durante a pandemia, virou notícia o oxigênio, né? O governo federal, juntamente com a Anvisa, eles baixaram, inclusive, a concentração do oxigênio para aumentar o nível de produção das indústrias. Porque isso não era bom. Não, porque para uso seria baixar a qualidade. Não é bem assim. No uso industrial, é necessário que o oxigênio tenha 99,99% de concentração, que ele seja puro, para poder chegar naquela temperatura final que eles querem, tá? Olha, raciocina comigo. Você respira o ar com 20%, 20,8% de oxigênio, né? Aqui no nosso nível, né? Quem está lá acima de 4.000, 5.000 metros, né, na Bolívia, né, vamos falar lá do pessoal lá que quando tem partida de futebol, todo mundo comenta que o ar é rarefeito lá. Realmente é rarefeito porque o oxigênio que tem no ar lá é no máximo 17%. Então você dá uma corridinha e cansa, né? Você falta oxigênio, né? Então, porém, as pessoas, milhares, milhões de pessoas sobrevivem com regiões de ar mais rarefeito. Isso é natural do ser humano, ele vai se adaptando às situações mais adversas que for. Portanto, o oxigênio medicinal, ele já tinha sido normatizado em 1992, foi a resolução 1355 da Anvisa, que admitiu o uso de usinas de oxigênio on-site, quer dizer, são pequenas máquinas que trabalham dentro dos hospitais. E estabeleceu que essas usinas podem atender o ser humano lá no hospital com concentração de 93%. Então passaram até a apelidar oxigênio 93 como sendo o oxigênio para uso medicinal, né? O oxigênio usado normalmente pelas grandes companhias produtoras, e os hospitais consomem esse produto aí acima de 99%. Com a pandemia, a necessidade de mais oxigênio, porque faltou realmente oxigênio. O nível de consumo nos hospitais subiu 3, 4 vezes, né? 500%, 400% aumentou. Aí faltou o produto. Não tinha outro caminho, não. Faltou o produto, o país não estava preparado, os hospitais não estavam preparados, não tinham usinas produtoras de oxigênio para atender a necessidade deles.
Aí a Anvisa, ó, vamos baixar a concentração. E autorizou-se produzir oxigênio com 95%. E aumenta a produção, né? E aí aumenta consideravelmente a produção. Amenizou o problema, mas aconteceu milhares de óbitos por falta de oxigênio, né? E continua acontecendo, por quê? Porque não existe logística preparada para atender uma loucura dessa, né? É uma coisa que aconteceu, que eu acho que a nossa geração, espero nunca mais passar por uma situação dessa. Mas tem que se tomar os devidos cuidados para que isso não volte a se repetir. Mas é importante sempre lembrar, Ramon, que o oxigênio ele tem sempre o controle, né, e as ações fiscais da Anvisa, né, sobre a Anvisa é o órgão fiscalizador, ele é o órgão da vigilância sanitária, ela fiscaliza não somente a produção do oxigênio, como a distribuição do oxigênio e normatiza o uso. Não é? Então, hoje em dia, por exemplo, existe uma resolução que foi jogada na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei, isso aqui já é um projeto de lei da Câmara Federal, obriga hospitais a instalar usinas de oxigênio medicinal, a partir de então, tá? Então, ele estabelece esse projeto de lei aí, para quem tiver interesse em pesquisar, é a Lei 1069/21. Lei 1069 de 2021. Projeto de lei, né? É um projeto de lei. 1069. 1069, em 31 de março desse ano. Certo. Ele foi colocado a plenário. E fatalmente isso vai acontecer porque a gente não pode ser apanhado desprevenido. Sim. Não é? A gente tem que ter responsabilidade e não deixar uma pessoa, a população, hoje ter medo de não ter oxigênio. Sim. É um pânico, dá pânico. Seria outra pandemia, né? Aí seria... Outra pandemia, a falta do oxigênio. Exatamente. Como lá em Manaus houve uma dimensão muito grande de pandemia pela falta de oxigênio. Não é nem a pandemia do coronavírus, né? Quer dizer, um problema gravíssimo. Estou conversando aqui com o empresário Ramon Silton, que abrilhanta o nosso programa, falando sobre este tema, um tema em voga, um tema importante, que é o uso do oxigênio medicinal. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, com certeza as grandes empresas serão lembradas. Inclusive, a Água Mineral São Geraldo, que oferece um produto de qualidade para você se deliciar na sua residência ou empresa. A Água Mineral São Geraldo tem a preocupação em realizar análises microbiológicas em seus produtos, além das embalagens, da higienização e, acima de tudo, da segurança. Por isso eu indico, tenha sempre na sua residência ou empresa a melhor água mineral do Brasil, Água Mineral São Geraldo, beba saúde! Por falar em água, vamos tomar uma água, São Geraldo? Vamos. São Geraldo aqui, viu? Especial, só para os meus convidados, viu? Tranquilo. Então vamos tomar uma água? Inclusive, tem que ter ozônio nela para poder lavar os garrafões, tudo obrigatório, é lei federal. Né? Lei federal. A Água Mineral São Geraldo obedece todas as regras, tem todos os registros necessários. Agora, por uma questão de conhecimento, eu vou conversar com o químico para saber se tem essa questão de ozônio aí também. Com certeza deve ter, né? Vamos tomar um cafezinho também? Bora. Preparado com Água Mineral São Geraldo, viu? Certo. Quer conhecer um pouco mais sobre o uso de oxigênio medicinal? Continue ligado no nosso programa, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o empresário Ramon Silton, conhecendo um pouco sobre a importância do uso do oxigênio medicinal nesse momento de pandemia, momento delicado, momento muito especial, muita gente fazendo uso desse medicamento para tentar
sobreviver, né? É o que nós escutamos aí nas grandes redes de televisão. Pedir permissão aqui ao nosso convidado para falar para você, querido telespectador da Leite Certificação Digital. Faça já o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ, com os melhores preços da região. É rápido e seguro. É só ligar no 3312-5500, fazer um agendamento com minha amiga Doris. Alô, Doris, obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, pelo trabalho que você desenvolve. Ela me garante aqui que é rápido e seguro. E eu assino embaixo, viu? Porque Doris executa suas tarefas com a certificação digital com muita maestria e muita competência. Gastos com publicidades não são despesas. Anote, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Ramon, qual é a função, já que é um medicamento, do oxigênio, do uso do oxigênio medicinal? Olha, o oxigênio, ele é necessário à vida, né? Ao respirar o ar que a gente respira, esses 20 e poucos por cento de oxigênio vão para os pulmões, né? E o pulmão se encarrega de oxigenar o nosso sangue. Então, essa moléculazinha de oxigênio vai circular por todo o nosso corpo, alimentar nossas células, e a gente vai promover essa beleza que é a vida, né? A vida nos é dada e o oxigênio é como o nosso combustível principal, né? A gente precisa dele para sobreviver. Nenhum ser humano, nenhum ser vivo no nosso planeta, ele vai sobreviver na ausência de oxigênio. Não tem jeito. Muito bem. Eu queria saber de você o seguinte. No bloco anterior, você falou um pouco sobre o oxigênio industrial e me chamou muita atenção na questão de que eu queria saber se existe oxigênio falso. Ou seja, eu não sei se a pergunta seria bem essa, mas falso ou de baixa qualidade, ou que é prejudicial, ele vai me servir nos primeiros momentos, mas amanhã ele vai me causar um dano. Existe esse tipo, já que você é um empresário vamos de 30 anos no ramo, né? Conhece só tudo. Bom, vamos colocar uma situação para poder haver um melhor entendimento, né? A Covid, ela veio e algumas pessoas receberam essa Covid, de alguma forma, ela entrou pelo sistema respiratório, né? Ela se instalou nos pulmões e para que ela se reproduza, ela penetra nas nossas células e começa a fazer um processo inflamatório e nesse processo de reprodução dela, vai reduzindo a nossa capacidade de levar esse oxigênio para o nosso organismo. Ou seja, o seu pulmão, que é responsável para fazer esse trabalho de oxigenar nossas células através do sangue, ele está doente, ele está inflamado, e naquele momento o oxigênio que você está respirando do ar, ele não é suficiente para manter o seu sistema funcionando. Aí você começa a ter o problema de falta de ar, você começa a faltar capacidade, a cansar, você vai ficar extremamente cansado. E a medicina entende que naquele momento você precisa de uma dose extra de oxigênio, que o ar não tem capacidade para isso, porque só tem 20%, 20 e poucos por cento. Então ele começa a aumentar essa quantidade de oxigênio para que você sobreviva e o seu organismo possa reagir para lutar contra a Covid, né, contra esse ser estranho que está dentro de você, prejudicando, e
promove, em muitos casos, a intubação, que é justamente levar o oxigênio concentrado direto para o pulmão, né, e dessa forma lhe dá tempo para você trabalhar, né, você está sobrevivendo, então esse tempo que você está recebendo, o seu organismo está lutando para sobreviver, né? Então, seu organismo não absorve o oxigênio e a intubação vai deixar lá. Aqui, exatamente. Vai trabalhar. A intubação vai forçar o volume, o quantitativo de oxigênio para que o seu sistema reaja, né? Aí, o que é um oxigênio falsificado? Vamos conversar agora. Não tem como você dizer que o oxigênio é falsificado. Não tem como fabricar o oxigênio diferentemente dos processos convencionais, que são nas indústrias criogênicas ou numa máquina que separa o oxigênio do ar atmosférico. O que torna o oxigênio falsificado, é a ausência da fiscalização, a ausência do controle. Porque todo medicamento tem um código de barra nas costas do medicamento. Sim. Aquele código de barra está informando lá a data de produção, o grau de pureza, a concentração dele, tudo, né? Então, é muito importante, e a Anvisa, ela estabeleceu essas normas para impedir as pessoas de manusearem, pegar um cilindro que vem de uma oficina, muitas vezes esse cilindro ele está aberto, está vazio, está deitado lá na oficina, choveu, esse cilindro bebeu água. Quando tem presença de água, vai ter presença de bactérias. Aí esse cilindro vai numa fábrica, sem o devido procedimento, é enchido com oxigênio. Essas bactérias vão se desenvolver porque o meio é aeróbico, é favorável para ela, né? E você está doente, está deficiente, você está sofrendo e vai inalar então um produto que vai piorar a sua situação. Por quê? Porque ele não teve o controle, ele não tem rastreamento, ele não foi produzido por uma empresa qualificada, por uma empresa autorizada que é responsável. Se vier a acontecer um dano àquela vida que recebeu aquele produto desqualificado, vamos chamar assim, né? Porque falsificado não tem como falsificar. É uma molécula do O2 que não dá para mudar, não tem como falsificar. Mas vamos chamar de desqualificado. Né? O que a mídia mostrou para a gente durante esse ano passado aí, foi empresas fazendo falsificação, entre aspas, não, ela transvasando o oxigênio. Ela pega um cilindro e enche 2, e enche 3, e vende com a metade da pressão. Quer dizer, ela está lesando o cliente, que está comprando uma carga pela metade, né? E está lesando as empresas que investem em controle de qualidade, que investem em equipamentos, que investem num sistema de produção para impedir que esse cilindro venha contaminado e passe a fazer parte do processo, quer dizer, trazer essa contaminação para o paciente. Entendeu? Então, na verdade, o oxigênio ele é um só. Certo. Tanto faz o oxigênio da oficina lá, que o cara está soldando, fazendo corte numa chapa, como o oxigênio está sendo usado no hospital. A diferença entre os dois é o controle de qualidade para a produção do oxigênio medicinal, que o industrial não tem. Certo, né? Muito bem. Meu convidado de hoje é o empresário Ramon Silton, falando sobre a importância do uso do oxigênio medicinal. Gastos com publicidades não são despesas, anote, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão lembradas, inclusive
Um grande abraço a todos que fazem a marmoraria Juazeiro. Ô Cilton, Ramon, você falou no bloco anterior na questão que me chamou a atenção agora, foi na questão também dessa mesma desqualificação. Ela pode ser atribuída também, por exemplo, na comercialização, que eu não tenho acesso ao produto, mas eu estou comercializando os cilindros. No transporte, tudo isso tem uma ação fiscal, tem que ter os olhos, por exemplo, da Anvisa ou da Vigilância Sanitária nesse aspecto, porque isso pode comprometer, por exemplo, o oxigênio? Olha, a gente já passou dos 60 anos de idade, né? Eu acho que o senhor... Não, eu não cheguei ainda não. Chegou não? Não, eu já passei. Chegando, mas estou bem perto. Eu fico bem feliz com isso. E fico feliz também porque hoje a gente entende que não depende de Anvisa, não depende de governo federal, não depende de nada. Depende de nós, de cada um de nós, da nossa consciência. Né? A gente que tem que tomar cuidado do que é nosso. Porque você tem um paciente lá, você tem 100 pacientes dentro do hospital. Você é responsável por ele. Sim. Né? Então, não importa a Anvisa. Ela está um órgão, ela criou as normas. E a gente estudou e entende que aquelas normas são necessárias. Só que o Brasil é um país continental. Não dá para ter fiscalização em cima de tudo que for coisa errada. Pontuado, né? Não tem jeito. Então, acho que nós mesmos, nós como empresários, nós como profissionais, tanto da área de saúde como não, a gente é responsável por tudo que está acontecendo. Então, custa nada, qualifique. Cadê a qualificação do seu produto? Né? Você tem qualificação? Não, tenho não. Então procure, né? Se qualifique, porque é importante para todos nós. É importante para a nossa empresa, é importante para o paciente. Né? Eu vou lhe dizer uma coisa que você vai ficar um pouquinho assustado. Nós é que fabricamos todas essas doenças que estão acontecendo hoje. E vou lhe dizer mais, principalmente no setor hospitalar. É inadmissível que todas as águas do hospital, elas vão para o mesmo esgoto. Você tem uma ala ali que tem um doente de tuberculose, tem outro que tem doente de AIDS, tem outro que tem doente do que for. As águas de limpeza, de lavagem, tudo em um vai para o mesmo ralo. Vai para o mesmo esgoto. Tem coisa errada aí, não tem? Tem, com certeza. Né? Nós somos inteligentes e a gente tem que entender que toda vez que vem uma doença nova, ela vem com uma força maior do que as anteriores. Sim, sempre. Sempre. De primeiro vinha a gripe, matou muita gente. Depois veio a dengue, fez um estrago danado. Veio a chikungunya, deixou meio mundo de velho aleijado, né? Porque é uma doença que traz sequelas. E agora veio a Covid, que já vai matando só no Brasil mais de 500 mil pessoas. Quer dizer, a gente tem que entender que por que isso acontece, né? Está acontecendo porque a gente não está fazendo o dever de casa. Perfeito. Né? Que Tem não que fazer. precisa de lei para fazer isso. Não, nós já conhecemos. Nós já sabemos, está faltando, tem que fazer o dever de casa. Ou seja, a água tem que ser tratada, tem que ser qualificada. Você tem que receber a sua água em casa, dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, né, pelos órgãos que criaram essas normas. O esgoto tem que ser tratado. Você não pode pegar o esgoto de um hospital que tem uma determinada especialidade e esse esgoto ir para a mesma rede. Sim. Não tem lógica. Vai ter comunicação entre os vírus, entre as bactérias, e eles vão se comunicar contra nós. E vão formar um novo grupo de ataque. Eles vão crescer e a gente vai pagar o pato lá na frente por isso. Mas dentro dessa linha indo lá para a linha de transporte, isso impacta na mudança de alguma coisa? Não. Porque a armazenagem, como você disse, encontra um cilindro deitado. Ele não tem a mesma, não sei se qualidade ou a mesma
essência, não sei, daquele que é armazenado de uma forma correta. Isso tem interferência? Tudo isso foi estudado, né? Então, o produto que está envasado a uma pressão de 200 kg por centímetro quadrado é uma pressão muito alta. Sim. Então, se você não tomar cuidado com o vaso que recebeu esse produto, ou seja, esse vaso tem um teste de estanquidade, tem um teste de resistência para poder ser enchido novamente, ele tem um prazo de validade, o vaso. Certo. Então, se você vai encher um vaso que o prazo de validade dele está vencido, quer dizer, um cilindro desse dura 30, 40 anos. Só que a cada 10 anos é obrigatório fazer um teste. Certo. E tem que fazer o reteste a cada 10 anos e o reteste. Por quê? Porque esses testes garantem que ele não vai explodir. Esse cilindro vai para o sol, né? Digamos que ele esteja na beiradinha de estourar, né? Ele não estourou no teste, mas quando chega numa temperatura que nós temos aqui, de 45, 50 graus ou mais no sol, o gás que está lá dentro ele vai expandir. Ele vai aumentar a pressão que já é alta, que está com 200 kg, pode chegar a 205, 210, 220, né? E o cilindro pode não resistir esse aumento de pressão. Então é por isso que as coisas são normatizadas. Certo. Né? O transporte em pé, lógico, tem que transportar em pé, tem que transportar amarrado, inclusive, porque se ele cair e a válvula bater e quebrar essa válvula, ele vira um torpedo. É mesmo. Ele vira um torpedo, com uma pressão de 200 kg por centímetro quadrado dentro dele. Tu imagina um busca-pé gigante, pesando 80 quilos, correndo, ele vai furar uma parede, ele atravessa uma parede. Com certeza. Entendeu? Então tudo é feito para preservar a vida, né? Para evitar os cuidados. São normas, são estudadas, são testadas várias vezes, são escritas. Muito bem. Meu convidado de hoje é o empresário Ramon Silton, falando sobre a importância do uso do oxigênio medicinal aqui no nosso programa, com muita competência, profundo conhecedor do assunto, produtor. Ele tem uma empresa, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tem uma empresa que produz oxigênio, que invasa, com todos os seus registros legalizados. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre isso. Lembrando, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso, se Deus quiser, vai passar. Está passando. E as grandes empresas que acreditam e investem em propaganda serão lembradas. Inclusive a rede de farmácia Gentil, que vende medicamentos, produtos de beleza e bem-estar, produtos hospitalares com os melhores preços da região. Entrega a domicílio, orientações sobre o uso de medicamento e outros serviços também são oferecidos de forma gratuita para você, querido telespectador. Faça já uma visita a uma das 9 unidades da rede de farmácia Gentil e veja por que estou anunciando e diga que assistiu o programa Café com Leite. Vem aí mais a inauguração de 3 unidades da rede de farmácia Gentil, uma empresa genuinamente caribense que acredita e investe na nossa região. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Fica aqui o meu abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Ramon, vamos tomar mais uma água? Vamos. Por favor. Obrigado. Só conversa, tem que tomar um pouquinho para hidratar, né? E mais um cafezinho também aqui para o meu convidado, o empresário Ramon Silton, falando sobre a importância do uso do oxigênio medicinal. Quer conhecer um pouco mais? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje de forma muito especial falando sobre a importância do uso do oxigênio medicinal com o empresário, profundo conhecedor do ramo, Ramon Silton. Ele que tem uma vasta experiência, conhece isso como a palma da sua mão, né? Então, a produção do programa Café com Leite buscou
para tratar desse assunto com muita competência. Aqui eu peço permissão para mostrar aqui, olha, o Café com Leite em Revista, que é feita especialmente para você. João, mostra aqui para o nosso telespectador os eventos que são realizados pela empresa Leite Contabilidade. Ó, os seminários itinerantes, seminário fixo, temos aqui um pequeno resumo com algumas imagens, né? Alguns eventos sociais que são realizados pela empresa Leite Contabilidade, doação de sangue, visita a entidades sem fins lucrativos, como abrigos e outros mais, as entregas dessas revistas, os lançamentos. Ela é feita de forma muito especial para você, querido telespectador. Essa é a 4ª edição, você pega gratuitamente na Rua Delmiro Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte, ou, se você reside no Nordeste e nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Brisanet, mande uma mensagem que nossa produção vai enviar para você gratuitamente. Vem aí a 5ª edição, você não perde por esperar. Como eu falei, é feita com amor para você. Gastos com publicidades não são despesas. Anote, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. Ramon, uma coisa ainda me instiga a lhe perguntar. É a questão se tem alguma distinção ou alguma especificidade para a envasadora dos cilindros, a transportadora, o comércio de oxigênio. São empresas distintas, eu posso adquirir do comércio ou da envasadora. Esse lance, assim, minha preocupação maior é para quem nos assiste. Eu tenho uma classe médica muito grande que nos assiste, quero agradecer aqui os grandes profissionais de saúde que passam aqui no programa, que nos assistem, que nos acompanham. Muito obrigado pela audiência. E eu quero esse esclarecimento. Talvez eles até já conheçam esse sistema, mas é importante sempre insistir, em especial nesse momento, né? Pois não. Porque adquirir produtos de qualidade com segurança, isso tem a sua importância, a sua relevância. É como comprar um chá que foi feito lá na esquina, ou comprar um medicamento que essencialmente vai me surtir o efeito correto, né? Então, isso. Eu tenho essa preocupação em levar essa informação para eu não comprar o produto errado, ou de forma errada. Pois não. Vamos falar um pouquinho sobre a cadeia produtiva, certo, né, do oxigênio medicinal, né? Certo. Então, as companhias que produzem o oxigênio, nós somos uma delas, né? A gente produz e distribui e comercializa o nosso produto em hoje 5 regiões, tá? Não necessariamente eu posso ser obrigado a ir até a ponta, o consumidor final. Certo. Não necessariamente. Por quê? Um país com a dimensão nossa, né? Você veja, difícil, o estado, né, do Ceará é do tamanho da Alemanha, né? Sim. Você imaginar até o formato, tudo é longe, tudo precisa de estrada. Então existe um comércio legal, um comércio regulamentado, de empresas que vêm até as companhias que produzem, ou as empresas que envasam, que é diferente. Uma coisa é você produzir e outra coisa é você envasar o oxigênio medicinal. A sua empresa produz ou envasa? Olha, nós temos hoje várias empresas separadas, né, mas dentro de uma gestão que foi idealizada para atender essa capilaridade, tá? Certo. Nós temos uma indústria de oxigênio que capta o ar da atmosfera e liquefaz os gases do ar. Na predominância, o oxigênio, o nitrogênio e o argônio. Certo. Certo? Como também a gente vai buscar o líquido, o oxigênio liquefeito, nas grandes companhias que têm excesso de produtos e colocam no mercado. Então a gente hoje tem transportadora que vai buscar no Rio de Janeiro, que vai buscar na Bahia, que vai buscar no Maranhão o oxigênio líquido. Certo.
A nossa fábrica fica no interior de Pernambuco, fica em Bezerros. Certo. Né? E temos vários pontos que a gente chama de filling station. São estações de enchimento que são pontos de envase. Certo. Nós temos envase em Recife, nós temos envase em Natal, Rio Grande do Norte, temos envase em Fortaleza, temos envase no Cariri, aqui em Barbalha, e temos envase em São Francisco, que é o Oxigênio São Francisco, em Juazeiro da Bahia. Certo. Então, a gente está estrategicamente bem distribuído para que a gente possa ter uma logística eficiente. Certo. Cada envase desse atende, no máximo, um raio aí de entre 300 e 500 quilômetros, no máximo. Certo. Porque fora disso, fica muito caro. Um cilindro pesa 80 quilos e o gás que tem dentro dele pesa 5 quilos. Então, literalmente, você está transportando ferro na ida e transportando ferro na volta. São Quer dois dizer, fretes, indo e voltando. são 2 fretes indo e voltando e o gás é pouco. É 5 quilos contra 80 quilos num cilindro grande, num cilindro de 10 metros cúbicos. Né? Então, dessa forma, existem outras empresas, pequenas empresas, que fazem essa capilaridade. Trabalham no mercado há muitos anos. Elas não têm a exigência do credenciamento junto ao órgão federal, a Anvisa. Porém, ela tem que seguir as normas técnicas de transporte de produto perigoso. Certo. Né? Porque o cilindro ele tem uma pressão de 200 kg por centímetro quadrado. Então, tem que ser transportado em pé, tem que ter uma carroceria especial para fazer esse tipo de transporte. Né? E, na sequência, são os cuidados, a limpeza do cilindro, o lacre do cilindro, que nós temos, todas nós que produzimos, esse cilindro tem que ser num lacre inviolável. Certo. Alguém abriu o cilindro, ele está caracterizado que o cilindro foi aberto. Não é? Então, aquele Uma produto... importância para o adquirente analisar tudo isso, né? No momento do recebimento. Isso. Porque eu, no transporte, eu posso pegar um cilindro desse aqui e querer ser entendido e mexer. Isso pode acontecer. Sim. Mas, então, isso na hora da entrega, isso deve ser observado. E Deve... se deu problema, devolve. não receba. Né? Não receba. Nem receba, porque o pessoal tem orientação, o pessoal do hospital hoje conhece o trabalho, sabe o que está fazendo, entendeu? Eles já são orientados. Periodicamente a gente dá treinamentos de segurança. Se a rosca do regulador que coloca no cilindro, ela está engripada, está alguma coisa, jamais colocar um lubrificante, jamais. Chama o teu fornecedor, que o teu fornecedor tem a obrigação de substituir aquele cilindro e evitar um acidente, porque existem acidentes dentro de hospitais, porque o cara não tem o conhecimento, coloca um pouquinho de graxa para apertar aquele conector e o oxigênio em contato com o hidrocarboneto, que faz parte da graxa, ele vira um explosivo. Olha aí. Pequenos detalhes, né? E ele vira um explosivo. Na hora que ele abrir a válvula, ele vai explodir. Sem dúvida nenhuma. Não é estatística, é certo. Abriu a válvula na presença de hidrocarboneto, de graxa, vai ter uma explosão. E pode gerar um óbito, pode gerar um prejuízo para esse profissional que está lá, sem conhecimento, abrindo a válvula. Com certeza, ele vai se acidentar. Ele vai perder a mão, vai perder o olho, alguma coisa desse. Ele vai sofrer consequências desse tipo de ação indevida. Então, não fazer, buscar sempre o fornecedor, né? Busca o fornecedor. Ô, Ramon, quem são os principais adquirentes do oxigênio? 80% do mercado hoje são os hospitais, né? 80%. Acredito que 15% são as indústrias, né? E os 5% restante fica entre
as pequenas funilarias, os pequenos oficinas e o pessoal que cria peixe. Olha aí, tem também essa, né? O peixe, para ser transportado vivo, se usa um cilindro de oxigênio borbulhando o oxigênio dentro da água. Olha aí. Que é para ele poder não morrer por falta de oxigênio. E o oxigênio vai diminuindo, ele está consumindo. Né? Tem que oxigenar a água, né? Tem que oxigenar. Se eu quiser, Leite, sair e fui lá em Barbalha, na Oxigênio Cariri, e quero comprar um cilindro. Existe alguma regra específica para isso ou eu posso ir lá e você me vende? Não pode ser, não há necessidade de prescrição para você fazer a aquisição do oxigênio, de forma nenhuma. Existem muitas pessoas no mundo todo, não é só aqui, que se automedicam, né? Se é para uso próprio, ele deve se sentir bem quando ele respira o ar com a concentração maior de oxigênio. Ele diminui o cansaço. Muitas vezes é prescrição médica. Eu tenho vários pacientes que receberam alta do hospital e usam um cilindro de oxigênio ou uma maquininha que a gente fabrica, que é uma mini usina de oxigênio, que vai ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor. E vocês fabricam também essa máquina? A gente fabrica as usinas grandes de oxigênio. Sim. E a gente monta pequenos robôs que a gente adapta até no carro. Por exemplo, o cara manter a qualidade de vida, a gente faz a adaptação de uma mini usina de oxigênio, liga no isqueiro lá do carro, né? Que tem uma tomadazinha de força lá, e ela vai funcionar, e ele vai levar uma vida normal. Certo. Ele vai poder ir para o escritório dele com essa maquininha lá, ele chega, coloca um catete, e vai ter uma qualidade de vida muito superior, muito melhor, né? São pessoas que têm isquemia pulmonar, têm deficiência respiratória grave, né? E que precisa desse medicamento, que é o oxigênio, para poder manter uma qualidade de vida boa. Então a gente está pensando muito nisso e é um dos trabalhos que nós fazemos. São as usinas, nós montamos Leite. Tem um projeto que nós fizemos, que é um container marítimo, com uma fábrica de oxigênio montada dentro do container. A opção de levar esse container para as cidades ribeirinhas no norte do Brasil, no Acre, no Amazonas, no Pará, e montar dentro da cidade, montar dentro das prefeituras, para que eles tenham produção própria de oxigênio. É uma usina toda montada, porque o oxigênio está no ar. Essa tecnologia, nós já trabalhamos com ela desde 1993. Quer dizer, nós temos hoje centenas de usinas de oxigênio funcionando no Brasil. Nunca conseguimos uma divulgação maior por questões de força, de costa larga, né? As empresas multinacionais de produção de oxigênio, elas sempre impediram a entrada dessa tecnologia no Brasil. Não era interessante para eles. Né? Aí com essa pandemia, que viram o problema que deu de você não ter uma produção própria de oxigênio, que foi motivo até desse projeto de lei que a gente citou aqui no início da nossa conversa, ou seja, todo hospital vai ter que ter sua usina de oxigênio, porque senão ele não vai ter o alvará de funcionamento. Muito bem, tá certo. Um avanço, né, que foi conquistado via Covid-19. Exatamente. A Covid foi uma guerra, está sendo uma guerra, né? E durante todas as guerras do mundo, houve uma grande evolução também da tecnologia e da mente das pessoas, né? Muito bem. Que bom, né? Que bom que pelo menos restou algo favorável, né? Isso é muito bom. Minha conversa de hoje é com um empresário no ramo de oxigênio, um profundo conhecedor no assunto, Ramon Silton, que abrilhanta aqui o nosso programa de hoje. Gastos com publicidades não são despesas, anote, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis,
Mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem em propaganda serão lembradas. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Ô, Ramon, rapaz, nosso bate-papo está excelente. Estou aqui ansioso por mais informações, mas o nosso tempo aqui está se acabando. Me deixa fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Eu volto rapidinho. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água mineral São Geraldo, nos oxigenamos e já estamos de volta. Ramon, rapaz, eu acho que esse assunto promete para a gente voltar a conversar oportunamente mais vezes. Eu acho que nós temos muito o que agregar de valor aos nossos telespectadores, porque a informação ela é necessária, ela é importante que ela seja disseminada, né? Eu, particularmente, não tinha conhecimento, nem que aqui em Barbalha nós tínhamos uma empresa já rigorosamente credenciada, né, como a Oxigênio Cariri, uma das suas empresas. Então, eu fico muito grato pela sua participação e eu espero que você volte aqui mais vezes para a gente conversar, que é um assunto assim muito palpitante, um assunto muito bom de se conversar, viu? Muito obrigado. E, confirmando, a Oxigênio Cariri, que é sediada aqui em Barbalha, tem os registros legais pronta para atender o Brasil inteiro, se necessário for. Né? Tem sim, Leite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, conversar com os telespectadores que prestigiam aí o seu esforço, né, o seu trabalho, e fico feliz em poder transmitir informações que a gente normalmente nunca pensou a respeito, mas que são coerentes com o nosso dia a dia, né? É importante demais, porque a nossa responsabilidade ela é fundamental na formação da nossa sociedade. O credenciamento das empresas, a regulamentação das empresas que trabalham com medicamentos é fundamental, é muito importante. Então, todo o cuidado nosso durante todos esses anos, nossa empresa tem 28 anos de trabalho, está coerente com a lei. Está dentro da norma, dentro das leis, por mais dificuldade que se tenha, né? Porque não é fácil. E o país é um país em crescimento, é um país, né, que é um turbilhão de atividades dos órgãos. E a gente não é nada, a gente é uma pichilinga ali, mas precisa de atenção. A gente tem que tomar conta disso. E fico feliz e agradeço mais uma vez aí. Muito obrigado para todos. Que bom. Espero que você volte aqui em breve novamente para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, em especial nesse momento. Eu não diria nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, porque afinal de contas é o oxigênio, é o que nos mantém vivos, né? Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécoleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que o Covid-19 continua por aí, a pandemia não passou, e aqueles que entendem de saúde sempre nos orientam que o distanciamento social, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos, o uso da máscara, ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19. Portanto, a nossa orientação para você é de que você não tenha medo, mas que tenha muito cuidado, tá bom? Eu quero sua companhia diariamente. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.